Será que os anjos realmente existem? Será que podemos vê-los, conversar com eles, saber quem são? É verdade que quando em perigo eles correm para nos ajudar? Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Alejandro Bulhon. Hoje, a atuação dos anjos. Rosy é uma garota como qualquer garota brasileira. Ela vende livros e por tal motivo viaja de um lugar para outro usando os mais variados meios de transporte. Outro dia ela pegou carona com um caminhoneiro. No início tudo parecia normal, mas depois ela percebeu que o rumo da conversa ia colocando-a numa situação constrangedora. As intenções do motorista estavam claras. Primeiro foram as palavras e depois ele partiu para os fatos. Desviou o caminhão da estrada principal, estacionou num lugar deserto e avançou sem se importar com as lágrimas da indefesa vítima. Estava tudo perdido. Ou estaria, se de repente, providencialmente, um homem alto e corpulento não batesse na porta do caminhão. O motorista jogou Rosy para fora do caminhão e fugiu. Rosy Aparecida suplicou que o homem acompanhasse até a estrada. Ali, o protetor da trêmula garota fez parar uma caminhonete. Disse a Rosy que não tivesse medo daquela pessoa e misteriosamente desapareceu como num passe de mágica. Rosy contou-me a história chorando. Sei que foi um anjo, afirmou convencida do fato. A pergunta é, existem anjos? Por algum motivo, a humanidade toda, de repente, começa a voltar sua atenção para essas criaturas celestes. Existe hoje até uma área dos estudos teológicos que se chama angiologia. Músicas, livros, novelas e filmes estão explorando o tema como nunca antes, dando origem às mais variadas ideias. Ufólogos, esotéricos e espíritas dão sua própria definição. Os racionalistas negam a sua existência. Mas o que diz a Bíblia a respeito do assunto? Sabe, os anjos são apresentados como mensageiros divinos, como quando um anjo visitou Agar no deserto para confortá-la, ou quando dois anjos visitaram Abraão e Ló com mensagens oportunas. Em outras ocasiões, os anjos são apresentados como vigias, como por exemplo quando os anjos ficaram guardando a porta do Éden, ou então como intérpretes, como quando o anjo ajudou a Daniel a interpretar a visão que estava recebendo. O livro de Apocalipse menciona os anjos 32 vezes. Ao descrever o trono de Deus, o apóstolo João relata que havia ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por trás. O primeiro ser era semelhante a um leão. O segundo semelhante a um touro. Tinha o terceiro ser o rosto como de homem e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Você pode ver que aqui se mencionam 4 seres viventes e não especificamente anjos. Mas no Velho Testamento, o profeta Ezequiel teve outra visão do trono de Deus e viu também estes 4 seres de Apocalipse, seres estranhos. E aí Ezequiel os define como querubins de Deus. Isso está no capítulo 1 e no capítulo 10 do livro do profeta Ezequiel. Estes seres estão cheios de olhos por diante e por detrás. Por quê? Bom, lembre-se que estes seres estão presentes ao redor do trono de Deus no momento do juízo. Este é um momento de acerto de contas. Tudo será trazido à luz, nada ficará oculto e não existe melhor símbolo de vigilância que os olhos. No livro de Provérbios, no Velho Testamento
se confirma isto da seguinte maneira: assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Provérbios 28. E vejamos o que diz Davi. Davi acrescenta o seguinte no Salmo 11, 4. Nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Mas por que os seres viventes de Apocalipse aparecem como o rosto de leão, touro, homem e águia? Bom, os rabinos judeus explicavam o mistério destes rostos dizendo que a mais exaltada de todas as criaturas vivas era o homem. Dos pássaros, a águia, do gado, o boi, e das bestas do campo, o leão. Todos receberam realeza e grandeza e estavam sob o carro de Deus. Quer dizer que estes querubins representam as formas mais destacadas entre os animais. Tendo em conta isto, poderíamos dizer que cada rosto representa a função dos anjos. O leão é símbolo de bravura e coragem. Ele é o rei dos animais. Assim, em muitas circunstâncias da vida, quando você se sentir indefeso, com medo diante de alguma situação, pode contar com a coragem e a bravura que os anjos podem lhe oferecer. Já o touro é símbolo de nobreza e de trabalho incansável. Eu te pergunto, alguma vez você já se sentiu cansado e com vontade de desistir? Tem diante de si um desafio tão grande que teme não poder enfrentá-lo? Pois então chame pela força do anjo e verá que quando achar que não tem mais forças para resistir, você será fortalecido pelo anjo de Deus. O que simboliza o homem? Bom, ele simboliza sabedoria, inteligência, habilidade para decidir o melhor. Está porventura você num momento em que precisa de muita sabedoria para tomar uma decisão? Então chame ao Senhor, que não tardará em enviar-lhe o anjo para colocar na sua mente o pensamento oportuno. Uma águia voando, era este o aspecto do quarto ser vivente. Bom, águia é símbolo de rapidez extraordinária. Alguma vez você esteve com o carro descontrolado diante de um precipício e sentiu como que mãos invisíveis o livrassem de uma queda fatal? Bom, era o anjo de Deus que vinha em resposta àquele clamor instintivo: Senhor, ajuda-me. Ezequiel, capítulo 1, versículo 14, afirma que os anjos que estavam no trono de Deus corriam, saindo e voltando à semelhança de um raio, com a rapidez de um raio. Os anjos são seres espirituais, criados antes da existência da terra. Participaram da grande batalha de Lúcifer contra Cristo. O inimigo conseguiu enganar e trazer consigo a terça parte deles para a terra. Mas a grande maioria permaneceu fiel a Deus e hoje servem como agentes de salvação e ajuda aos filhos de Deus. Vejamos, por exemplo, o que diz Salmo. No Salmo 34, versículo 7, diz o seguinte: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esta afirmação do salmista Davi nos traz esperança. Nos últimos capítulos da história deste mundo, os anjos desenvolverão missões importantíssimas que têm a ver com o destino dos seres humanos. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 7, diz que são esses seres 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, para que nenhum vento sopre sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore nenhuma. Quer dizer que estes anjos, nestes momentos, estão detendo a destruição final que se aproxima da humanidade. Não é reconfortante para você saber que, embora os seres humanos possam abandoná-lo, o anjo do Senhor sempre estará perto de você. Ainda nos momentos mais difíceis da vida, Ele nunca o deixará.
No início da igreja cristã, Herodes mandou perseguir e matar os filhos de Deus. Dentre eles, Tiago foi morto ao fio da espada. Aqueles dias eram dias terríveis de angústia e perseguição para o povo de Deus. Pedro também estava preso, escoltado por 4 escoltas de homens, cada uma como se fosse um assassino de alta periculosidade. Assim o inimigo, ao ver que não pode fazer nada contra o próprio Jesus Cristo, sua ira se derrama sobre os seus seguidores, sem motivo. O único delito dos perseguidos, naquele tempo, era adorar ao Deus verdadeiro e obedecer a sua palavra. Veja agora a maneira como a Bíblia descreve em Atos capítulo 12, dos versos 5 ao 11, o ministério protetor dos anjos. Veja o que diz. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Isso está registrado, como já disse, em Atos 12, 5 a 11. De tudo isto podemos deduzir que os anjos são capazes de quebrar as leis físicas, atravessar paredes e portões de ferro e realizar coisas do ponto de vista humano impossíveis. O maravilhoso de tudo é que existe um anjo de Deus perto de você. Desde o dia em que você nasceu, você tem um companheiro inseparável. Às vezes esse anjo o livra de um acidente que poderia ter lhe provocado a morte e você nem percebe. Mãos invisíveis estão protegendo diariamente a sua vida e a vida de sua família. O inimigo pode aproximar-se de você tentando destruí-lo, mas o anjo do Senhor será sempre o seu protetor. Outro dia, uma senhora pedia ajuda porque acreditava que a macumba feita pela amante do marido tinha alcançado. Tudo dava errado na vida dela. Desde que o marido a abandonara e passara a viver com uma mulher que tinha envolvimento com as forças do mal, tudo dava errado para ela. Depois de confortá-la, li para ela esta promessa registrada no livro dos Salmos, capítulo 91, versículos 10 e 12. Diz assim: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Ah, meu querido amigo, por que temer se a presença dos anjos de Deus garantem que você e sua família estarão seguros? No fim dos tempos, quando os filhos de Deus voltarem a ser perseguidos por obedecer aos mandamentos bíblicos, os anjos de Deus encarregar-se-ão de alimentá-los e confortá-los em meio à dor da perseguição. Não é tudo isto motivo de agradecimento e fidelidade a Deus? Você nunca está sozinho. Neste momento você pode aí abrir seu coração e agradecer a Deus
porque Ele prometeu para você a companhia de seus anjos. Como eu viveria sem o teu amor? Como existiria sem o teu favor? Num cantinho do universo aqui estou, Senhor. Mesmo assim consegues me encontrar. Hoje descobri que sou especial. Não existe nesse mundo alguém igual. Pai, das tuas mãos eu vim e sei pra onde vou. Vou voltar pras mãos de quem um dia me salvou. Isso faz de mim um vencedor. Isso faz de mim um sonhador. Só quem sonha sabe esperar. Só um sonhador consegue amar. Hoje quero ser um vencedor. Hoje quero em mim o teu amor. Só em ti eu quero esperar. Uma nova terra, um novo lar. Como eu poderia te deixar, Jesus? Como andaria sem a tua luz? Quando a escuridão me abraça e eu não sei fugir, só tu podes vir me consolar. Pai, o mundo inteiro perde o seu valor quando desconhece que tu és Senhor. Eu agora entrego inteiramente o meu viver. Só na tua força eu sei que poderei crescer. Isso faz de mim um vencedor. Isso faz de mim um sonhador. Só quem sonha sabe esperar. Só um sonhador consegue amar. Hoje quero ser um vencedor. Hoje quero em mim o teu amor. Só em ti eu quero esperar. Uma nova terra, um novo lar. Vamos orar. Querido Pai, obrigado porque
a tua mão poderosa sempre está protegendo aos teus filhos, mas tu tens um instrumento que na Bíblia encontramos com o nome de anjos. Desde o dia que cada filho teu nasceu, há um anjo cuidando dessa vida. E neste momento, quando milhares de pessoas estão assistindo o programa de televisão, temos certeza que teus anjos estão também aí, ao lado dessas pessoas. Portanto, se neste momento algum filho teu está atravessando por momentos difíceis, talvez seu casamento feito pedaços, talvez sem emprego, endividado, talvez enfermo, talvez já chegou ao limite das suas forças, não sabe mais o que fazer, não sabe a quem procurar, que olhe para o lado. Pode não ver, mas o anjo de Deus está aí, sustentando-o, dando-lhe forças, animando-o, encorajando-o. Obrigado por isso, Pai. Em nome e pelos méritos de Jesus. Amém. Se você quiser aprender mais da Palavra de Deus, peça agora mesmo o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Este curso bíblico tem uma apresentação simples e clara. Nele você irá descobrir mensagens maravilhosas da Bíblia. O curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim é inteiramente grátis e você pode recebê-lo solicitando pelos seguintes endereços. Na internet, você entra em contato conosco no endereço estaescrito@cisac.org.br. Se preferir o correio, escreva para Está Escrito, Caixa Postal 1800, CEP 20.001-970, Rio de Janeiro, ou pelo telefone 0800 707 7095. Você também pode receber uma cópia escrita da palestra de hoje. Escreva agora mesmo para o programa Está Escrito, Caixa Postal 1800, CEP 20.001-970, Rio de Janeiro. Ou ligue gratuitamente para 0800 707 7095. Será um prazer atender o seu pedido. E agora, meu amigo, chega o momento de dizer até logo a todos. Mas lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.